Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Garimpo Sustentável. E esta edição está muito especial. Recebemos aqui, nos estúdios da Cor de Mato, a maior autoridade pública quando o tema envolve desenvolvimento econômico no estado de Mato Grosso. Uma pessoa extremamente preparada para a função, reúne em suas formações acadêmicas as áreas de administração de empresa, de publicidade, de marketing, de gestão ambiental e também de administração pública. Josias, como vocês conhecem, me acompanha nesta mesa, nesta bancada especial, para trazer com maior propriedade o tema deste podcast, que é a questão do garimpo sustentável, no aspecto social, que desdobra naturalmente nas questões também econômicas aqui no estado de Mato Grosso. Josias, o que você pode falar do podcast de hoje? Está emocionado? Está nervoso ou não? Nervoso sempre, né, John? Sempre. O nervosismo faz parte, né? Quem não fica nervoso não está vivo. Não está vivo, exatamente. Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os nossos internautas, todos os nossos simpatizantes, né? Que estão conosco aí em mais um episódio. Desta vez tratando com o sarrafo mais alto um pouquinho. Bem alto, né? Uma autoridade que tem muitas informações nessa parte do desenvolvimento econômico do Estado, que nesses últimos 4 anos tem feito a diferença aí no secretariado do Estado e que nos oportunizou trabalhar esse projeto aí. Nos honrou com a confiança. Nos honrou com a confiança, muito importante essa sua fala. E a gente se sente, obviamente, honrado de estar à frente aí, levando esse desafio gigante que é garimpo sustentável. Então é um prazer estar aqui com você, com o nosso convidado aí. Que Deus nos abençoe, né? Que a gente tenha condições de informar, formar e compartilhar conhecimentos mais uma vez aqui. Um prazer estar com todos aqui. Então, José, eu uso sempre da estratégia de falar, de fazer um preâmbulo sobre o convidado sem dizer o nome, né, para criar um certo suspense. Mas aí, quando eu estou fazendo isso, no meio do caminho, eu lembro que a foto dele já está nos anúncios, já foi feito corte prévio, né, para criar expectativa. Mas faz de conta que você não sabia quem era. Que novidade, agora. Quem será? Quem será? Quem será? Recebemos aqui no podcast Garimpo Sustentável o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico aqui de Mato Grosso, César Miranda, a quem tenho a alegria, o prazer e a honra de dar boas-vindas e dizer, o microfone está à sua disposição. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A alegria é minha de estar aqui participando desse podcast, junto com vocês dois, essas lendas aqui de Mato Grosso, o Johnny e o Josias. Mas assim, eu não estou nervoso porque eu acho que a gente vai ficando mais velho, vai ficando cada vez mais tranquilo, né? Mas eu estou ansioso para abrir o presente. Pode abrir o presente? Por favor. Eu cheguei aqui e falaram, não podia, vamos abrir ao vivo. Né? Até outubro era um veículo, né, Johnny? Até outubro era um veículo. Quem não agendou até outubro, veio agora em novembro, mudou o presente, né? Olha aí. Assim, não poderia ser um presente melhor. A minha rotina, eu sou de descendência portuguesa, eu tenho uma rotina assim, eu sou muito metódico, né? Eu acordo de manhã, eu acordo muito cedo, eu não sei fazer café, então eu tenho uma coleção de canecas e amanhã eu vou fazer com essa caneca. Eu faço nesse café que eu aprendi depois que me separei, falei, meu Deus, como é que eu vou sobreviver sem meu café da manhã? Um amigo meu falou, rapaz, é facinho, você esquenta a água, bota nesse café e assim eu aprendi. O homem sempre aprende a sobreviver. Então faço meu cafezinho de manhã, só tomo café em caneca, amanhã eu vou postar no meu Instagram, fumo meu cigarrinho, que eu sou fumante, né? E assim eu começo o meu dia, aí vou ler as notícias, né? Não só do Estado, como as nacionais, às vezes alguma internacional se atrair a atenção, para que a gente possa começar o dia já bem informado. Então, muito obrigado pelo presente, não podia ter acertado, melhor do que o veículo, tá? Maravilha. Porque o veículo que leva a felicidade, que leva a satisfação, ele vale muito mais do que esse tradicional de 4 rodas, né? Verdade. E pelo que eu entendi, pelo ritual que você tem, o café
é o que faz você despertar para o dia que se inicia. Meus filhos costumam dizer que eu sou que nem aquelas televisões antigas que eram a válvula. Eu acordo de manhã, vou aquecendo, meia horinha. Depois do primeiro café, o segundo cigarro, tô a mil. Bora. Fiquei sabendo que você é guaranazeiro também. Eu tomo meu guaraná de ralar, um hábito que... Eu adquiri 2 hábitos depois que eu vim para Mato Grosso. E eu acho que são 2 hábitos muito saudáveis. Que é o tomar o guaraná de ralar a hora que eu acordo e depois do almoço, quando eu acordo, porque o segundo hábito é dar uma cochiladinha. Uma toradinha. Olha, eu desabotou só esse botão aqui. Onde eu estiver aqui nessa cadeira, são 20 minutos, né? Claro que se tiver um sofazinho, vai uns 30 minutos. Mas são 20 minutos, aquilo é restaurador, eu acho que faz parte da cultura matogrossense, principalmente cuiabana, né? Com esse calor da gente, é muito importante a gente dar uma cochiladinha. O dia que eu não cochilo, eu fico estragado. Sai de perto, né? É verdade. Mas a pessoa que ocupa uma função, né, de tamanha responsabilidade, com tanta intensidade na entrega por esse período, em que assina, né, a responsabilidade de uma pasta, ela precisa desse descanso no meio do dia, penso eu, né? Porque o dia tem hora para começar para vocês, mas não tem hora para acabar. Não tem. Eu costumo dizer que todos deveriam, em algum momento, mesmo que não sirvam o exército, no caso dos homens, mas todo homem e mulher devia passar 6 meses trabalhando com algum parlamentar como um serviço social nacional, né? Porque depois de 6 meses não vai dizer que político não trabalha. E todo mundo deveria trabalhar em algum momento na administração pública, que é um grande aprendizado, onde você está lá diariamente tentando resolver questões que facilitem a vida da maioria da população. E costumo dizer, eu sou servidor de carreira da Assembleia Legislativa, com muito orgulho, concursado, que ser servidor público também é uma vocação. Exato. Né? Eu tenho um orgulho muito grande da minha profissão, da profissão que eu escolhi, e de poder estar ali servindo ao público, seja como secretário ou como servidor de carreira, no meu caso da Assembleia Legislativa, sempre tive muito prazer de exercer as minhas funções profissionais, podendo melhorar a vida das pessoas. Eu acho que um serviço público como Mato Grosso tem, com grandes profissionais, gente muito capacitada, gente muito disposta, né? E esse governo deu uma oportunidade para que os servidores pudessem desenvolver os seus talentos. O Mauro Mendes costuma dizer, e eu acho essa frase dele muito bacana, falou, se a gente continuar fazendo mais do mesmo, a gente vai ter o mesmo resultado. A gente tem que fazer de uma forma diferente para alcançar os resultados que a gente quer. E está aí um governo que está sendo findado o primeiro mandato agora, dia 31 de dezembro, e que mudou a cara de Mato Grosso, né? Exato. E eu tenho muito orgulho de ter participado disso. César, desculpa, Josias, é porque eu acho que esse início aqui, muita gente conhece, aliás, o Estado de Mato Grosso conhece o César Miranda. Esse César Miranda, pessoa pública, que creio eu, que a partir de 91, ocupando a presidência da Intermate, adentra no setor público aqui em Mato Grosso. Primeiro, quem é César Miranda, né? Queria que você discorresse um pouco sobre a sua história. E seria correto eu dizer que a pessoa que trabalha na área pública, como você, com essa entrega, com esse índice de entrega, é uma pessoa que já nasce com esse mindset de pensar sempre no coletivo? Nunca pensa no individual, praticamente? Olha, a minha criação, a minha família... Eu nasci no Rio de Janeiro, mas só nasci. Meus pais já moravam em Brasília, né? Porque meu avô foi para Brasília com Juscelino, logo no início. E minha família é uma família de servidores públicos, né? Então, eu cresci dentro desse ambiente de pessoas que tinham orgulho das profissões que escolheram. Meu avô tinha uma atividade, era servidor público, mas a atividade que ele exercia, ele podia advogar, era advogado também. E assim sucessivamente. Quando eu vim para Mato Grosso em 86, eu vim para exercer uma atividade empresarial. Eu fui morar em Alta Floresta e fui comprar café. Né? Ia ser comprador
Não, eu tinha uma empresa, uma pequena empresa que era do meu ex-sogro, que estava só no papel. A gente foi dinamizar isso daí de comprar café. Eu morei em Vitória, no Espírito Santo, fiz curso de classificação de café, café Conilon, que é o café que a gente produz em Mato Grosso, né? Que é o café de bebida neutra, que é o mesmo café que se produz, que é muito forte no Espírito Santo. Morei lá 8, 9 meses aprendendo a exportar café, classificar café e tal. E fui para Mato Grosso. E lá conheci várias pessoas maravilhosas em Alta Floresta, muitos pioneiros brasileiros que estavam lá para construir, né, o progresso dentro da Amazônia brasileira. E conheci Ariosto da Riva. Estou resumindo. E quando Jaime Campos se elegeu governador, o senhor Ariosto me indicou para o governo do Jaime. Né? O senhor Ariosto, vamos dizer assim, era a grande liderança daquela região, Alta Floresta, Paranaí, Itapiacá, Escarlinda, que ainda era distrito, Nova Monte Verde, enfim, o senhor Ariosto era a grande liderança daquela região, pelo trabalho que ele tinha feito através da sua empresa, da Indeco, de colonização de Alta Floresta, de Paranaíta e de Apiacás, e um grande indutor, né? O projeto de Alta Floresta é um projeto muito bonito, porque ele era um projeto de pequenos agricultores. Tinham as grandes propriedades, mas eram longe do centro urbano. Então, você começava com os pequenos até chegar nos grandes. Então, um projeto muito bem construído por um homem que tinha uma visão social muito grande. Obrigado. Tinha uma visão social muito grande e eu tive o prazer de conviver muito com o senhor Ariosto durante um período muito proximamente. E ele me indicou para o governo Jaime Campos, para ser presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso. Caramba, que indicação, hein? Eu não sabia a diferença de um hectare para um alqueire, tá? A minha sorte é que naquele tempo o governador tomava posse, eu acho, 15 de março. Deu tempo de dar uma papiradinha. O senhor Ariosto chamou uma grande amiga dele, que era procuradora do Estado, não vou citar o nome, né? Uma mulher fantástica, e ela me dava aula todos os dias sobre Código de Terras. Eu estudei toda a legislação, eu tive tempo de me preparar. E aí exerci a presidência do Instituto de Terras durante 2 anos, se não me falha a memória. Aí fui convidado pelo governador Jaime Campos para assumir a antiga Fundação Estadual do Meio Ambiente. Na época era secretário especial de Meio Ambiente e presidente da fundação, da FEMA, né? E ali tivemos a oportunidade também de fazer um trabalho que a gente acredita que foi exitoso. Na época, o governador Jaime Campos foi o primeiro governador do Brasil a ter um projeto de desenvolvimento sustentável, um projeto ambiental, que foi o Prodeagro, né, com o Banco Mundial, onde os 2 componentes principais eram, primeiramente, o ambiental e, segundo, o fundiário. Como eu executei bem o fundiário, eu fui para o ambiental, né? E de lá para cá, eu acompanho politicamente o hoje senador Jaime Campos, ex-governador. Acabou o governo do governador Jaime Campos. Eu fui convidado pela família e fui trabalhar com o então senador Júlio Campos, que ia montar um escritório político em Mato Grosso. Não, aqui. Aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá. Né? E eu fui trabalhar, chefiar esse escritório político do Júlio. E nesse meio tempo, a Assembleia resolveu fazer um concurso. Eu fiz o concurso e passei. Né? Vamos fazer, não custa nada, né? Mas deu uma papiradinha, Cezão? Não. Tanto que eu tenho o gabarito até hoje. Das 100 questões, eu errei 5. E as 5 de economia de Mato Grosso. Eu não conhecia Poaia, que é do Mato Grosso Uno ainda, né? Na época. Então, enfim, mas passei junto com outros grandes companheiros. Tive a oportunidade de trabalhar na Assembleia. E acredito que a experiência que a gente vai adquirindo ao longo dos anos na administração pública, de vez tive a oportunidade de trabalhar com a prefeita Lucimar Campos, que fez uma administração exitosa, revolucionária em Várzea Grande durante 6 anos, né? Pegou um município destruído e passou para o prefeito Calil Baracate, um município
totalmente organizado, com as finanças em dias, com dinheiro em caixa, com muitas obras realizadas e muitas obras em andamento. O Calil está dando continuidade a isso com muita competência. E aí eu brinco que eu fui demitido da Prefeitura de Várzea Grande. Aí fui convidado pelo governador Mauro Mendes para participar da sua equipe. E estou aí até dia 31 de dezembro, finalizando 4 anos na gestão do Mauro, onde eu aprendi muito, aprendi a conhecer Mauro Mendes, né? Uma pessoa de um dinamismo e principalmente de uma coragem e de uma vontade de fazer a coisa certa. Por que eu digo coragem? Porque o perfil de gestor do Mauro, de administrador, ele muitas vezes, graças a Deus, ele fala mais alto do que o perfil político. Então ele tem a coragem de tomar medidas que muitas vezes muitos não tomariam, como não tomaram no passado, né? Mas para fazer a coisa certa. E está aí o Estado, um Estado que... O Mato Grosso é um Estado riquíssimo, ia muito bem, mas o governo do Estado estava falido, quebrado, né? Quando que há 3 anos atrás nós podíamos imaginar que Mato Grosso hoje estivesse na situação com os investimentos que está fazendo, investindo aí, a gente fala 15%, mas essa semana passada eu tomei conhecimento que nós investimos no ano de 2022, 16% da nossa receita corrente líquida. Enquanto outros estados não conseguem manter suas contas em dia. Né? Essa diminuição na arrecadação de telefonia, de combustíveis que foi feita aí pelo Congresso Nacional, o Mauro já tinha feito ano passado. A partir de 1º de janeiro desse ano, nós já tínhamos aberto, nós que eu digo governo, aberto a mão de uma arrecadação de 1,2 bilhões, certo? Dinheiro que ficou no bolso do cidadão, para que ele pudesse continuar movimentando a economia no bolso do empresário, porque a empresa teve a redução e a pessoa física, o cidadão, também teve. Então, são muitas coisas que a gente vai tendo a alegria de poder olhar para trás e falar assim, puxa, aquilo ali eu podia ter feito ainda um pouco melhor. Mas o importante é o resultado que a gente está conseguindo e saber que a gente está podendo ajudar, contribuir, fazer parte disso. Bom, as urnas resumem tudo que foi dito aqui em relação ao reconhecimento da sociedade mato-grossense, ao trabalho não só do governador, mas de todo esse primeiro escalão, né, que ele montou. Né? Inclusive, o governo aí, nessa postura administrativa, assumiu responsabilidade do CIPA 163, né? Passou para o Estado, está pegando a ferrovia agora. Está investindo dinheiro do Estado em ferrovia. Para vocês terem uma ideia, eu costumo dizer o seguinte, além de todo o resto que foi feito, a simplificação para o empreendedor, tanto o rural ou o urbano, o fomento à economia, os incentivos fiscais de Mato Grosso hoje são uma adesão, acabou a burocracia, acabou a dificuldade para vender a facilidade. Né? Eu, anteontem, na véspera do feriado, eu estava numa reunião no Palácio, me ligaram e falaram, hoje é o último dia para publicar a portaria no WhatsApp. Eu falei, que portaria? A portaria de quem aderiu aos incentivos fiscais. Falei, assina aí digitalmente, vamos publicar. Eu hoje, como secretário, eu fico sabendo quem aderiu aos incentivos fiscais de Mato Grosso, que são uma adesão, quando vem uma portaria para mim assinar, para dar publicidade à população como um todo. Acabou a burocracia. Foi dado segurança jurídica. Foi dada isonomia. Vocês imaginam que empresas do mesmo segmento econômico tinham percentuais de incentivo diferentes. Disputa é essa? Né? É desigual. Exato. Né? Então, isso acabou também. Mas eu costumo dizer o seguinte, que só o que o Mauro fez e vai fazer na saúde de Mato Grosso. São 6 hospitais sendo construídos, regionais. Mudar com o apoio da Assembleia a Constituição Estadual e autorizar a primeira ferrovia estadual do Brasil. Certo? Porque se fosse depender do governo federal, essa ferrovia... 3, 4 anos para... Certo? E agora, inovando,
com apoio unânime do Tribunal de Contas da União, que inclusive disse o seguinte: gostaríamos que outros estados trouxessem soluções inovadoras para os problemas do Brasil, como Mato Grosso está tendo. Que é o estado assumir uma concessão que é privada hoje, estatizando, vamos dizer assim, mas para dar uma solução efetiva para que a gente continue dando segurança para quem precisa transportar suas mercadorias e principalmente salvando vidas. Salvando vidas, né? Eu fui há 15 dias atrás a Nova Mutum, em Sorriso, numa agenda da Secretaria. Fui de carro. Você não relaxa um minuto. Tenso. Né? Tenso. Ué, César, a gente participou junto lá em Guarantã, você ficou parado no... Eu fiquei parado 2 horas. Agora, eu tinha uma agenda de manhã e à tarde em Nova Mutum e fui dormir em Sorriso como dormi, para ter uma agenda cedo. Né? Visitamos algumas granjas de suínos, de aves e tal. Nós ficamos parados, de Mutum para Sorriso, umas 2 horas. Certo? Terrível. Então, terrível. Isso tudo é custo. Exatamente. Isso é custo. E ainda nessa linha de ousadia, de inovação, de coragem, nós precisamos citar, então, a Lei 10.861, 2019, sim, que é a Cinfra, né? Sobre parceria social na área de infraestrutura. Com certeza, com certeza. Tá aí a MT Par, que era uma empresa que ninguém sabia que existia, é uma empresa pública de investimentos, de participações. A projeção que a diretoria da MT Par, o seu presidente, o Ener Santos, conseguiu, quer dizer, uma empresa que cuida de casa popular está assumindo a BR-163, o trecho privatizado, e outras tantas, está fazendo uma revolução, está aí o Parque Novo Mato Grosso, exatamente, né, que é a menina dos olhos do nosso governador Mauro Mendes, e muitos daqueles que não entendem o que significa você colocar uma estrutura dessa de eventos dentro de Cuiabá, isso vai ser a salvação da Baixada Cuiabana. Exatamente. Quantos empregos certo? Que vai fomentar na economia de uma série de cadeia produtiva. E nessa questão de empregos, de fomento, tem que dar os parabéns ao César, ao governo também, por essa plataforma, eu acho que chama no Desenvolve MT, o Fundo Garantidor, né, pensando no pequeno empreendedor. A Desenvolve MT é um dos bancos conveniados, eu vou explicar, e por força de lei é a administradora, a gestora é a Secretaria de Desenvolvimento. O que é o Fundo Garantidor? Vocês vejam como é que são as coisas. A primeira reunião que eu fui em janeiro de 2019, na Desenvolve, porque o secretário de Desenvolvimento Econômico é o presidente do Conselho da Desenvolve MT. A Desenvolve, no ano de 2018, tinha fechado o ano com prejuízo de 5 milhões. Né? Eu ainda brinquei na reunião, falei, mas como que é isso? Roberto Campos já dizia que o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado, e o pior é um mal administrado. Eu nunca vi banco dar prejuízo. Né? Mesma situação que eu conversei com o então governador Jaime Campos, quando eu assumi o Intermate. Intermate não tinha água para os servidores beber. Eu falei, mas governador, eu nunca vi cartório pobre. Me dá um tempinho que nós vamos mexer nisso aqui. Você já viu cartório que não dá dinheiro? Aquilo é um cartório. Enfim, e foi feita uma grande mudança na forma de gestão da Desenvolve. Né? Nós temos que acompanhar todas as normativas do Banco Central. Já foram colocados quase 200 milhões de recursos do Estado na Desenvolve MT, em vários programas, com apoio da Assembleia Legislativa, que colocou recursos também. E aí começam as coisas. Veio aquela pandemia que pegou o mundo... 12 de março de 2019. E aí nós fomos implementar, por determinação do governador, linhas de crédito para aqueles setores que estavam mais afetados. Bares, restaurantes, turismo, pessoal de transporte de turista, de vans, né? E uma dificuldade louca. Por quê? Porque pelas normas do Banco Central, quando você afrouxa mais as regras para a pessoa tomar o dinheiro, você tem que ter uma reserva maior. Né? Então, se o Mauro colocava lá 100 milhões... se afrouxasse muito, a gente ia emprestar 50 e 50 tinha que ficar. Né?
E a ideia não era essa, é que esse dinheiro chegasse nas pessoas que estavam... Por quê? Porque todo mundo, a grande maioria, tinha problema de análise de crédito. Não tem garantia. Aí o governador falou, César, agora nós vamos fazer o jovem empreendedor e a mulher empreendedora. A pandemia já estava acabando, tal, para a gente apoiar aquele pequeno empresário, né, que precisa melhorar o seu comércio ou iniciar alguma coisa. Aí nós já inovamos. Quer dizer, se a pessoa tivesse algum problema, por exemplo, era até 15 mil reais, sendo que um terço desse dinheiro, 5 mil, ela poderia pegar para compra de insumos e capital de giro. Mas se ela tivesse alguma restrição no Serasa, porque estava devendo uma conta de luz, trazia a conta de luz, a gente pagava dentro desses 5 mil reais para ela ficar com o nome limpo e ter acesso ao crédito. Então, já inovamos nisso daí. Mas sempre ficava aquela coisa seguinte, não, agora as pessoas estão limpando o seu nome, mas elas não têm a garantia real. Aí você começa aquele negócio, então vamos aceitar aval cruzado. Aí a regra do Banco Central vai lá em cima, né? Porque você pode vir a ser visto como uma gestão temerária de crédito. Né? Então a gente tinha muitas regras, quer dizer, a gente precisa fazer o bem, mas da forma correta, da forma da lei. E aumenta a taxa também, não aumenta? Né? Aí o Mauro falou, então vamos criar um fundo de aval para avalizar aquele que está limpo, mas que não tem a garantia real. E assim como várias coisas no governo Mauro Mendes não foram fáceis de serem criadas, porque normalmente você vai copiar onde está dando certo, né? Aquela história, a natureza nada se cria, você tudo se copia e se adapta, mas não tinha nada parecido no Brasil. As outras agências de crédito estaduais que tinham fundos de avais eram para garantir as próprias operações e tal. E assim, com um trabalho de muitas mãos, técnicos da Desenvolve, da Secretaria de Desenvolvimento, da Secretaria de Fazenda, da Procuradoria, todo mundo trabalhando, todo mundo imbuído de fazer aquilo acontecer, né? Nasceu um projeto de lei que foi melhorado na Assembleia Legislativa, né? Tanto que eu erroneamente chamo de fundo de aval, mas chegou na Assembleia e virou fundo garantidor. Garantidor, que é um nome oficial. Mas quem começou falando de fundo de aval, a gente às vezes esquece. E nasceu. E como funciona para aqueles que estão nos assistindo ou vão nos assistir? Funciona. Ele é para tanto rural quanto urbano, né? Existe um comitê que diz quais linhas econômicas podem acessar recursos. Esses recursos, eles vão ser colocados no mercado para atender essas pessoas pelos bancos conveniados. Hoje nós temos Sicob, Sicredi, Cressol, Unicred, Banco AL5 e a própria Desenvolve MT. E qualquer outro banco ou instituição financeira que queira participar, é só ir lá, se credenciar. Na SEDEC. E pelas regras do sistema financeiro, do Banco Central, com 100 milhões, você pode avalizar até 1 bilhão de reais. 10 vezes. Então, essas empresas do sistema financeiro que estão emprestando dinheiro e vão ter empréstimos avalizados pelo fundo garantidor, eles podem colocar até 1 bilhão de reais. Eu tenho costumado dizer que é a maior democratização do crédito que já foi feito na história. Por quê? Porque aquele cidadão que tem condições, que passa numa análise de crédito bancário, mas não tinha garantia real, agora tem o governo do Estado que garante o seu empréstimo, certo? E temos certeza que a inadimplência vai ser baixíssima, porque o Mato Grossense é sério, o Mato Grossense quer uma oportunidade e essa oportunidade está sendo dada pelo governo do Mauro Mendes. Rapaz, parece que eu vou falar poesia agora, porque minha veia artística pulsa, mas não é. Eu chego a arrepiar, velho. Porque isso é realmente inédito na história política do estado de Mato Grosso. Essa visão, né? Essa visão, a abertura dessa possibilidade a quem não tem. Eu falo com experiência própria, viu, César? Há 15 anos atrás, eu já era um protagonista nesse setor de grandes eventos aqui em Mato Grosso. A gente prestava consultoria para a FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária, inclusive, ladeado ali, aliás, capitaneado pelo saudoso deputado federal Homero Pereira. Meu amigo, meu irmão, tenho histórias lindas com ele. É um grande homem, né? Grande homem.
E ali, a minha empresa, movimentando muito recurso, em função de administrarmos ali aproximadamente 30, 40 feiras agropecuárias no calendário oficial anual pela federação, o gerente me chamou, falou, Johnny, a sua empresa está com capacidade de alcançar um recurso grande aqui e você fazer a sua empresa crescer, gerar mais emprego e tal. Naquela época, eu acho que era algo em torno de 10 milhões que eu teria condições de alcançar. E aí eu saí todo empolgado, né? Eu nunca tinha emprestado dinheiro, só chamei, reuni com a minha equipe, falei, vamos alcançar. Aí o gerente me passou a lista do que eu precisaria quando chegou nessa parte aqui. Patrimônio... Garantia. Sou Joe. Olha, eu descobri tudo, né? Descobri que tem gente que vivia só, inclusive, de montar esse tipo de papelada aí, sem nem ter nada, inclusive. Naquela época, né? E aí descobri que tinha gente que vivia de ceder o que tinha de patrimônio para que outro alcançasse. Eu já, mas só que não consegui alcançar. Fiquei um ano correndo atrás disso e não consegui alcançar o recurso que eu tinha direito de acordo com o que eu estava movimentando. E agora o governo do estado de Mato Grosso proporciona isso aos pequenos. Eu acho que aqui a gente consegue, inclusive, nessa encruzilhada, porque se você observar aí em casa... Marquito, eu estou olhando para a câmera certa ou a câmera minha é aquela outra ali? Aqui, então, obrigado. Só falta o Marquito falar... Quem está em casa fala, o Johnny está maluco. Suas câmeras são todas. São todas. Não, então, assim, nesse momento a gente chega na encruzilhada, porque a gente falou até agora sobre o governo do Estado num sentido macro do seu potencial de desenvolvimento econômico e das ações que o governo vem fazendo por meio da Secretaria SEDEC. Mas agora a gente começa a entrar, funilar, porque o nosso convidado tem tempo, tem conteúdo para a gente passar aqui 12 horas. Bateu o recorde dos ex-candidatos aí que recentemente ficavam 10, 12 horas no ar. A gente bateria o recorde aqui. Aliás, o convidado é especialista em recorde, né? É o maior índice de aproveitamento de team rope em Mato Grosso. Campeão. 100%, né? 100% de aproveitamento. Conta essa história pra gente, César. Não, eles estavam perguntando se eu tinha alguma atividade, fazer algum lazer. Eu falei, eu gosto de cavalo. Convivo com cavalo desde a minha infância e agora resolvi aprender a laçar. Entrei numa prova, dei uma laçada, acertei e parei, 100% de aproveitamento. 100%. Ninguém no Mato Grosso tem o meu índice de aproveitamento. Pode procurar aí o Caê, o Marquinho Povas. Dá um Google aí, 100% de aproveitamento, só eu. Pronto, tá vendo? Não importa mentindo. Se foi com uma laçada só, isso é um detalhe. Bom, pessoal, moagens à parte, né? Agora a gente quer começar a falar, ele falou sobre o aspecto social, e eu falei no começo. Social. Tem gente que acha que o social é só assistencialismo. Não, o social é você possibilitar que o pequeno cresça e se torne grande. Porque quando ele se torna grande, ele passa a ser um multiplicador, ele gera emprego também, gera renda, produz, e aí o Estado recolhe tributos e todo mundo ganha com isso. Não é querer deixar o pequeno sempre pequeno, desorganizado. Todo mundo tem direito de crescer, né? E aí o Estado de Mato Grosso, com essa ação na área do Fundo Garantidor, ele deixa claro, não só na teoria, mas na prática, que ele quer isso para todo cidadão. E a gente fala agora, começa a falar sobre o projeto Garimpo Sustentável. Endio, me permite só uma perguntinha que não é que eu queira acessar o recurso, não, viu, secretário? Quer também. Mas tem apenas atender os pré-requisitos, consegue essa garantia, ou tem alguma categoria de empreendedores? Não, existe um comitê, foi criado pela lei, um comitê gestor do fundo. Né? É o secretário de Desenvolvimento, o secretário de Fazenda, o chefe da Casa Civil e o procurador-geral do Estado. E, obviamente, esse comitê ouve todos os envolvidos. Num primeiro momento, são alguns segmentos econômicos que podem acessar esse recurso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou ler aqui para não ficar mais fácil. Fica à vontade, secretário. Hoje, indústria, comércio e serviço dos segmentos: avicultura, confecção e calçados, fruticultura, lácteos, que é o leite e derivados, piscicultura, produtos orgânicos, restaurantes em áreas turísticas, reciclagem, hortifruti, entre outros. O que acontece? Veio o pessoal da avicultura e falou, olha, nós somos... E é até R$300 mil. Veio o pessoal da avicultura e falou, olha, o pequeno da avicultura, ele precisa ter pelo menos um barracão para poder receber os pintinhos e engordar. Um barracão custa 2 milhões. Opa, vamos analisar.
é pequeno também. É o pequeno produtor. Eu visitei uma granja agora em Sorriso de 30 hectares, certo? Onde ele engorda a cada 60 dias, eu já estou falando com uns 15 de vazio sanitário, porque mata com 44 mil frangos e tem 1.200 matrizes de suínos. Esse é o pequeno produtor de Mato Grosso. Dentro do segmento dele, a proporcionalidade. Aí foi autorizado que nos casos de aviários, R$2 milhões. Não é uma exceção, é uma adaptação àquela realidade. Então, quer dizer, não existe nada pré-concebido. Estanque, né? Não. Existe sim aquilo que já era de conhecimento do governo, que eram demandas, principalmente dos pequenos. Né? O interessado elabora o projeto dele, apresenta ao governo, esse comitê analisa. Não. Ah, sim. Por exemplo, setor mineral, não está. Pode ser uma demanda que pode ser analisada. Certo? Agora, por exemplo, esses aqui que já estão autorizados, o produtor rural ou o empreendedor urbano, ele vai numa agência dessas de crédito aí, desses que eu falei, que o Cicobi, Sicredi, entre outros, solicita o seu financiamento, certo? Se ele tiver, vai passar por uma análise de crédito, que é o banco central. Banco é banco, certo? Falar assim, olha, o senhor está apto para tomar o dinheiro, o senhor só não tem, que é o caso dele lá atrás. Você não tem a garantia real. Fala, não, a garantia real o fundo vai dar. Certo? Esse é o grande pulo do gato. É a pessoa saber que ela tem... Eu costumo dizer o seguinte, que um bom governo, e o governo Mauro Mendes ficou marcado por isso, ele tem que dar oportunidade igual para todos. Eu acho que não existe nada mais social do que isso. Fazer como esse governo está fazendo, que hoje as escolas estaduais têm o mesmo material didático do filho de quem estuda aqui no Max, em Cuiabá. O mesmo material. O mesmo material didático. Que então, projeto, você tem que ter a mesma oportunidade de educação, você tem que ter a mesma oportunidade de empreender, porque se você parar para pensar, o grande um dia foi pequeno. Exato. Sim. Né? Ele um dia foi pequeno, então teve oportunidade e soube trabalhar. Agora, se nós três temos a mesma oportunidade, né? Eu não estou falando de talentos, por exemplo. É diferente. O Johnny canta, eu não canto, nem você canta. Vai ser duro da gente aprender a cantar como ele. Mas a oportunidade... Assim, 100%. 100% de aproveitamento. Então, se nós tivermos a mesma oportunidade, vocês vencerem eu não, porque eu não quis agarrar no cabo da enxada, todo mundo em algum momento tem que agarrar no cabo da enxada. Né? Tem que agarrar. Então, eu acho que essa democratização do crédito, as oportunidades para o pequeno, as oportunidades para os nossos estudantes da área pública, quer dizer, o investimento em saúde, né? Para que a pessoa que esteja no interior tenha uma saúde de qualidade, como tem em Cuiabá, certo? Os investimentos que o governo do Estado fez na área de segurança pública. Me diga uma coisa, como que um secretário de desenvolvimento ou um governador, qualquer um, vai convencer um empresário a sair do sul do Brasil para vir morar num município, porque ninguém mora no estado, você mora na cidade. Na cidade, Que não tem educação, não tem segurança, não tem saúde. Vai falar, não vou montar uma empresa nesse lugar. Não Exatamente. Tem estrutura, né? Então, e outra, secretário, uma informação importante, minha filha, ela está fora do estado, e quando as amiguinhas falam, você é de onde? Mato Grosso. Ela percebe que as pessoas olham o Mato Grosso hoje como rapaz. O Eldorado. É o Eldorado. Então, isso é importante. Atrai para cá empresas boas pessoas também, que queiram realmente tocar essa situação. Porque quando o governo também como diz o outro, está desentrosado, isso também, essa informação chega, quem vem para cá. Então, está de parabéns, realmente, o trabalho está acontecendo. O pequeno está sendo prestigiado, né? O grande, a gente imagina que ele já consegue acessar, ele consegue alcançar, ele está num outro patamar como o Flamengo, né?
Não vamos entrar em detalhe. Eu sou flamenguista. É nóis, Então podemos manter o diálogo. Continue. Ele é corintiano? Eu sou Flamengo. Flamengo. Mas eu falo pra ele, bicho, não fala de religião, não fala de futebol, não fala... Pô, você não... Antes de pesquisar o convidado. Já perde o caboclo na largada. Você é anfitrião aqui, você é o time que ele for. Qual é o time do secretário? Corinthians da Corinthians. Então secretário, esse acessar, isso é importante. E vindo agora da encruzilhada que o Johnny disse ali, esse Y, né, Johnny? O que o governo fez para o pequeno, né? Está fazendo para o governo nesses 4 anos, parabéns. A gente começa a tentar implantar um olhar para o pequeno minerador, para o garimpeiro, né? O garimpeiro em si. E nesse ponto, secretário, eu quero aqui, começar antes do Johnny fazer a fala dele, agradecer pela confiança, né, que o senhor depositou aqui na gestão, na Cor de Mato, o ano passado, que nos chegou, né, Johnny, esse desafio, né? A Cor de Mato, ela sempre trabalhou questões sociais, culturais. A gente sempre teve também essa questão coletiva também como o carro-chefe da empresa. Mas trabalhar num segmento tão complexo igual é o garimpeiro, né, PLG, é um desafio gigante. E confesso, senhor, eu estou o gestor desse projeto, junto com o senhor Antônio João, e foi igual aconteceu com o senhor quando foi convidado a participar da Intermate, né? Não, Josias, você vai estudar sobre essa questão do garimpo aí. Nossa senhora, e agora? Foram 2, 3 meses de estudo ali, nós aqui da equipe, para a gente tentar entender e ver de que forma poderíamos contribuir. Graças a Deus elaboramos um projeto. Quero agradecer a confiança do senhor nesse projeto Garimpo Sustentável, né, Johnny? Exatamente. Um projeto que tem nesses 10 meses um levantamento de dados. A gente vai ter informações que, sem dúvida nenhuma, vai subsidiar o governo para políticas públicas, né? Por isso que aquela hora eu perguntei para o senhor sobre o segmento, porque a gente precisa pensar nesse garimpeiro. Eu tenho certeza que o Juliano incomoda constantemente o senhor lá, né, com essas questões ali difíceis lá. Qual é o pensamento do secretário César Miranda nessa questão do garimpo, do garimpeiro, garimpagem aqui no Mato Grosso? Olha, primeiro eu queria dar um testemunho. No início do governo, a Metamate era uma das empresas que estava no radar para serem extintas. Na Berlinda. Berlinda ali. E eu costumo dizer com muita tranquilidade que o Juliano Jorge, presidente da Metamate, é a grande revelação do governo Mauro Mendes. Né? Ele conseguiu dar uma nova forma de trabalho à nossa empresa de mineração. Iniciou esse trabalho de perfuração de poços artesianos, utilizando uma mão de obra fantástica que existe dentro da Metamate. Está aí Antônio João e outros tantos que são exemplo. Né? Eu costumo brincar que se tivesse aquela maquininha que a gente vê nos filmes para botar na cabeça do Antônio João um capacete, porque ele é a memória viva né, da área de mineração em Mato Grosso. E o Juliano mudou essa característica. Começou com a questão, quando ele me apresentou a primeira vez a questão dos poços artesianos, falei, Juliano, será que isso vai dar certo? Ele falou, César, eu vou começar sem estrutura nenhuma, nós vamos trabalhar junto com a FUNASA. Mas a hora que eu senti segurança no nosso pessoal de capacitação, nós vamos decolar. Eu falei, vai embora, vai para frente, né? Como diria Mauro Mendes, se a gente continuar fazendo mais do mesmo, a gente vai chegar no mesmo resultado. Né? Vamos fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Então aí, eu acho que já foram mais de 300 poços artesianos perfurados no estado, atendendo mais de 40 mil famílias, quer dizer, para o pequeno. Isso ganhou um volume tão grande que um dia eu fui procurado pelo senador Wellington Fagundes e falou, César, onde seria um lugar interessante para colocar emenda para ajudar no desenvolvimento? Falei, senador, compra uma perfuratriz para a Metamate. E ele imediatamente colocou o recurso, foi comprada a primeira, acho que depois o senador Jaime Campos já colocou o recurso. Os deputados estaduais começaram a ver a importância social. Exato. Que a água é tudo. Água é vida. Vida. A importância social e econômica, né? Eu vou dar como exemplo a vocês o seguinte, quando eu cheguei em Mato Grosso, eu fui morar em Alta Floresta, como eu disse a vocês. Eu morava numa casa
que ela era dividida em 2 pedaços. Um pedaço pegava a luz da avenida e o outro pedaço pegava da rua interna, da C1. E lá era motor. Naquela época, a Alta Floresta era motor. Quem levou o linhão até o Nortão foi Jaime Campos, todo mundo sabe disso. Né? Então, para quê? Que quando faltasse luz na avenida, tinha luz numa parte da minha casa, porque pegava da rua de trás. E vice-versa. E ali eu aprendi, que eu vinha de um grande centro, eu vinha de Brasília, né? Eu aprendi o seguinte, que a gente vive sem luz. A gente acostuma, Agora, sem água você não vive, meu amigo. A bomba não funcionava, não jogava água na caixa, você ficar um dia sem tomar banho. Olha, ninguém vive sem água, você vive sem luz. Você aprende, você se adapta, compra um lampiãozinho de querosene, uma lanterna, mas sem água ninguém vive. Então, a Metamate revolucionou. Hoje tem um apoio gigantesco da bancada federal e estadual, inclusive colocação de emendas para a perfuração de novos poços. Está ganhando cada vez mais expertise, né? Porque perfurar poço não é uma coisa tão simples como todos imaginam. Primeiro você tem que saber onde perfurar, né? Tem lugar que não acha. Não acha, né? Então, foi gigante. E, fora isso, esse projeto Garimpo Sustentável, que foi me trazido pela Metamate, eu apoiei desde o início, tem um elemento social e econômico muito forte. Eu acredito, e aí não é o César que está falando, isso por dados que a gente tem, por previsões, o setor mineral vai ser tão grande ou maior do que o agronegócio no estado de Mato Grosso. Certo? Isso a curto prazo. Isso é lindo ouvir. Lindo. Agora, da mesma forma que o nosso agro teve que se organizar e se tornar, utilizar técnicas sustentáveis de produção, hoje nós somos os maiores produtores de milho, soja, algodão, e rapidamente vamos ser de etanol de milho, de biodiesel, e dentro, preservando 62% do nosso território. Exatamente. Né? A nossa mineração também teve que evoluir, vai ter que evoluir cada vez mais. Por quê? Porque você tem 2 coisas. Uma é a atividade mineradora, que são grandes empresas que vêm com técnica, com assessoria, etc. Outra é o pequeno, é o garimpeiro. Eu convivi muito com garimpo quando cheguei em Alta Floresta, né? Em 86. Uma fofoca de floresta. Afe Maria, todo mundo, ninguém tinha nome, era o baiano, Paraíba, né? E assim, esse pequeno, ele precisa de apoio, porque não é só como exercer a sua atividade. É até como saber gerir os recursos advindos dessa atividade. Eu conheço vários casos de pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer nesses anos, que passaram de um sem nome para milionários e voltaram a ser um sem nome num curto espaço de tempo. A cultura, né? E como que você muda isso? Você muda através, primeiro, de organização. Né? As cooperativas e o Antônio João, a Metamate, o Juliano tem uma experiência larga nisso. Né? Outra é levando tecnologia para a exploração. Né? Para que se faça isso de uma forma sustentável, onde agrida o mínimo possível ao meio ambiente e aquilo que for agredido seja recuperado. Você tem formas de fazer isso. Eu vou dar como exemplo, eu recebi um empresário há uns 2 meses atrás, que vai começar a explorar mármore de Carrara em Mato Grosso. Eu não sabia nem que tinha mármore de Carrara. E é muito. Que região? Lá para cima? Essa indo para Cáceres. Não posso dar mais detalhes. Secretário, só faz o mapinha para nós. Não, ele já requereu 137 quilômetros de subsolo. Nossa. Eu falei, meu amigo, e ambientalmente vai acabar com essa região? Falou, secretário, é o seguinte, nós vamos iniciar explorando 50 hectares. E esses 50 hectares, se eu colocar as 6 maiores empresas do Brasil, elas vão ter que trabalhar por 300 anos. Nas 50 hectares? Eu falei, mas nas 50 hectares, como é que é isso? Eu uso explosivo, ele começou a me mostrar a tecnologia que existe hoje, né? E aí me explicou que é muito forte o Espírito Santo nessa área de produção de mármore, né?
E assim, as tecnologias são quase todas italianas, né? E o Brasil vende mármore para o mundo inteiro. Caramba. E de boa qualidade, lindos. Olha, lindos, cara, né? Vai atrair divisa internacional. Isso. Então, quer dizer, nós temos... Já estamos fazendo isso e vamos trabalhar cada vez mais apoiando não só o grande como o pequeno, né? Na atividade minerária. E aí aquela coisa também, quando a gente fala em mineração em Mato Grosso, na cabeça de todo mundo vem o que? Ouro, né? Depois vem calcário. São os dois principais minérios aqui, né? E assim, é até natural, se Mato Grosso existe como... No agronegócio? Não, se Mato Grosso existe como civilização... É graças ao ouro, né? Ao ouro, né? Os bandeirantes vieram atrás do ouro, né? Os primeiros lá atrás. Então, é uma atividade importante, mas nós temos uma série de outros minérios tão nobres quanto... Está aí o investimento da Nexa em Aripuanã. Aripuanã ali. Né? E aí a gente vai ter que ter políticas para o grande, para as empresas mineradoras, que são muito importantes, e para os pequenos. E aí entra o projeto Garimpo Sustentável, porque além de você estar dando oportunidade ao pequeno, você também está fazendo uma justiça social muito grande. Um reconhecimento, né? Social e cultural, né? Por esse trabalho de... Pai, agora deu dúvida agora se é desbravamento ou desbravação. Eu vou ficar com desbravamento. Desbravamento. Fica com desbravamento. Dá um Google. Em disparar. Porque, poxa, como disse o secretário, né? Eles vieram, na verdade, os bandeirantes vieram atrás de índios, né? E aí encontraram ouro. Por isso, Mato Grosso se tornou esse estado que cresceu pujantemente já desde lá, né? Agora, seria correto dizer, então, secretário, que se Mato Grosso hoje... tem esse crescimento exponencial graças à matéria-prima que o agronegócio produz, né? E exporta para o mundo e com isso traz tanta riqueza. Seria correto dizer, então, que o minério é a matéria-prima para a matéria-prima? Ou seja, merece um respeito redobrado, então? Com certeza. Claro, né? Se graças à nossa Embrapa e muitos pioneiros do agronegócio mato-grossense que acreditaram, investiram em pesquisa, descobriram novas sementes, quer dizer, Mato Grosso tem a agricultura tropical mais eficiente do planeta. Né? Quando que na década de 70 falava que ia plantar no Cerrado, o povo falava, ficou louco. Tá louco. Aí vieram com o calcário, corrigiram a terra. Só dá lixeira lá no Cerrado. Por quê? Porque acreditaram, porque erraram, acertaram, persistiram e hoje está aí. Nós temos uma agricultura altamente sustentável, altamente produtiva, numa faixa de terras, né, que é a chamada agricultura tropical, que é exemplo para o mundo. Da mesma forma a mineração. Nós temos condições, é um patrimônio, né? É um ativo tão importante quanto o nosso ativo ambiental. Mato Grosso é um dos estados mais ricos em termos de ativo ambiental. Nós temos que explorar isso também. Então, nós podemos ter o agro, podemos ter o ativo ambiental e podemos e devemos ter a mineração. Com responsabilidade, com sustentabilidade. Desenvolvimento. E, no caso do pequeno, ensinando a forma correta de fazer, associativismo, e levando tecnologia, levando informação, para que ele possa ter as mesmas condições do grande. Secretário, a gente fez no projeto, tem um documentário, e nesse documentário, todos, é unânime, pedir para o governo, me fala como que eu vou poder garimpar. A gente vai fazer da forma que vocês falarem. Capacitem, nos dê condições de entender a questão financeira, porque hoje esses garimpos, onde a gente foi fazer a pesquisa, já são garimpos consolidados, já tem 40, 50 anos, secretário. Vamos pegar regulamentar, tentar colocar uma lei específica para eles, de modo que eles consigam trabalhar, extrair, e o governo também conseguir arrecadar, né, porque também se eles estão na clandestinidade, né, César, evasão de divisas, o que não é enxergado não consegue recolher. Então, eu acho que o senhor foi feliz na fala. A mineração é a bola da vez. Eu tive agora em
setembro, né, John? Nós estivemos lá em Minas e o ministro Adolfo Saxida, ele foi categórico, né? O Ministério vai trabalhar na forma horizontal. Tem que encontrar o pequeno. Quase 90% da mineração do país é feito pelos pequenos. Sim. Então, o Estado tem a obrigação de ir lá buscá-lo, trazer, capacitar, para não fazer como... Eles fazem da forma errada, porque não teve uma informação, não teve lá atrás como poderia fazer da forma correta. E a mineração, ela tem essa questão da rigidez locacional, diferentemente da indústria. A indústria pode chegar no Estado, faz uma reunião, fala, a gente vai ter tantos mil empregos diretos, tantos indiretos, precisamos de um espaço de 10 mil metros quadrados. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai fazer uma análise em cima do projeto dele. O garimpo não tem jeito, né, secretário? Ou tem um minério aqui e você faz a extração aqui, ou você não faz, né? A gente teve lá em Juruena. O senhor tem um contato lá em Alta Floresta, conhece toda aquela região, né? Nova Bandeirante. Muito. Então, eu acho que ali nós temos que ter um olhar clínico. Será que não está tendo já, José? Já tem, né? Não sei. É isso que a gente já tem, secretário? Olha, existem vários projetos em andamento. Hoje é quinta, né? Hoje eu tenho uma reunião com o Levi, que é o diretor da Agência Nacional de Mineração, hoje à tarde, com o presidente da Metamate, Juliano Jorge. A gente precisa fazer uma política única. Tudo bem que o subsolo é da União, mas fica em cima do solo que é do Estado. Então, a gente tem que ter, e eu levei uma pessoa com quem eu já tive a oportunidade de desenvolver alguns projetos em outras ocasiões, quando eu estava na Prefeitura de Várzea Grande, extremamente preparado. Legal. Um cidadão que tem um sentimento de querer fazer da melhor forma possível muito grande. Isso foi demonstrado em outros projetos de regularização urbana que nós desenvolvemos juntos. E a gente está tentando e vai tentar construir uma forma de levar, primeiro, pesquisa, porque aquele garimpo, eu não sei, outro dia eu assisti, tem uns dias aí, estava mudando o canal de televisão, aquele filme da Serra Pelada, aquilo não cabe mais em lugar nenhum. Não em lugar nenhum. Né? Então, quer dizer, você tem que ter a pesquisa, você tem que ter a técnica, a forma de fazer, e você tem que ter a educação do garimpeiro também, para que ele possa produzir e melhorar a sua vida. Exatamente. Administrar. Tá bem. Né? Então, esse trabalho está sendo feito muito bem feito pela Metamate. O governador dá todo o apoio. Maravilha. Nós estamos aí, até por uma determinação do Tribunal de Contas, construindo uma legislação que ainda vai passar em vários órgãos do governo, e depois de que aprovado, vai para a Assembleia Legislativa, e aí vai sofrer uma análise por parte dos deputados estaduais, que é criando uma forma de você regulamentar melhor o setor mineral, exatamente para o Estado ter conhecimento daquilo que acontece, certo? E dar oportunidade para o pequeno. É porque eu acho que a legislação que existe hoje, ela não prevê ou não fez a previsão do que a tecnologia hoje permita que seja feito do ponto de vista de fiscalização, de acompanhamento, monitoramento, né? Com certeza. E as coisas evoluem numa velocidade. É o que eu disse do mármore. Né? Hoje tem equipamentos que com um fio de diamante, o cara corta um bloco de mármore de não sei quantas toneladas. Quando que no passado você tinha que explodir. Exatamente. Dinamite, Olha, eu queria dar uma sugestão aqui. Você disse que o Estado já tem trabalhado uma lei, né? Que vai tratar das políticas públicas para o grande minerador, mas também tem uma lei em andamento, sendo formatada para o pequeno minerador. E a gente entende que são dois casos distintos, né? E a intenção é que o Estado se posicione como um equalizador para que o pequeno possa se tornar grande, também sem ter o grande como um oponente, né? Eu sei de um esboço, de uma lei, de um projeto de lei desenvolvido ali pelo geólogo tão querido, respeitado, faz parte da história da geologia de Mato Grosso, lá da Metamate, o senhor Antônio João. Eu li essa lei. Por um acaso, ela passa por ela esses estudos e essa formatação, onde busca essa simplificação para que o pequeno consiga se regularizar, se legalizar, para trabalhar e dormir em paz à noite? Olha, eu acredito que seja mesmo a minuta. O que acontece?
A Metamate construiu um projeto de lei, que é o Cadastro Mineral de Mato Grosso, junto com a SEDEC. Esse projeto foi mal colocado anteriormente. Chegou um momento que eu retirei ele mal colocado dentro dos próprios órgãos de governo, que ele deixava dúvidas sobre atribuições do que é a SEMA. A SEMA é a questão ambiental, né? E esse cadastro é para que a gente tenha informações da área de mineração de Mato Grosso. Mineração não é só ouro, não é só calcário, é a brita, é a areia que retira do rio, são as pedras semipreciosas, quer dizer, é o nióbio, é o mármore, então, manganês, tudo, né? Então, nós estamos refazendo esse projeto, estamos incluindo uma parte grande de tecnologia para que isso não tenha custo para o setor minerador, seja através de um aplicativo, alguma coisa assim. Nós estamos trabalhando com o pessoal da Metamate, o Antônio João é fundamental nisso, porque ele é o arquivo vivo da mineração de Mato Grosso, né? Estamos trabalhando junto com a Federação das Indústrias, ouvindo vários parceiros, né, para que a gente construa um projeto o mais eficiente possível, certo? Para que o Estado tenha condições de ter uma radiografia geral da mineração em Mato Grosso e possa, em cima disso, criar políticas públicas. Hoje, por exemplo, a hora que você fala do agro, você tem o IMEA da FAMATO, você tem o Observatório da Carne do Instituto Mato Grossense, você tem o Observatório da Indústria, você tem o Observatório do Desenvolvimento da Secretaria de Desenvolvimento, que é fantástico. Você tem informações. E a gente precisa ter informações do setor mineral também, até para propor políticas, e aí sim, políticas que dê aos pequenos a mesma oportunidade, a mesma condição do grande. Né? O importante é que a sociedade seja cada vez mais justa e a gente consiga fazer cada vez mais justiça social e utilizar os nossos recursos, seja minerais, agrícolas, ambientais, que eles sirvam da melhor forma possível a todos. Perfeito, secretário. O senhor está sendo feliz nas colocações. Os nossos internautas, nossos amigos, né, que nesse período nós fizemos aí nessas regiões garimpeiras, eles estão ansiosos, né? O projeto não teve o cunho de lá levar mais um sonho para eles. Mas esta nossa conversa, eu tenho certeza que está dando um acalento, uma esperança, né? De que o governo realmente está imbuído em buscar, em encontrar soluções para essa situação deles. E eles estão prontos para atender, para se organizar, né, para se capacitarem. E a gente tem, né, vai ser passado para o senhor em breve esse relatório, né? E é um relatório bem completo, né, com a parceria, inclusive, do São Antônio João, que esteve à frente, tá? Então, é bom demais ouvir que o governo, né, que o Estado, né, Johnny, tem aliás, esse olhar. O projeto Garimpo Sustentável é um projeto do governo. Do governo. Sim, por isso a importância do governo ter apoiado, inclusive para a gente ter essas informações. Exatamente, a intenção foi essa. E assim, o que eu digo sempre, e eu ouvi isso a minha vida inteira dentro da minha casa, digo aos meus e digo na minha atividade profissional, a melhor forma de trabalhar é trabalhar dentro da lei. Exatamente, é isso. Ela é mais fácil, mais econômica. Mais simples. Mais simples. Então, agora, não quer trabalhar dentro da lei? Se candidate. E ajude. E mude a lei. Mude a lei. Exatamente. Né? Porque é um desperdício de tempo, energia, dinheiro, investimento, você ter que ficar combatendo, muitas vezes, por falta de informação, as pessoas que não estão trabalhando dentro da legislação, seja em que área for. Então, é papel também do Estado informar e capacitar essas pessoas para que ela possa exercer sua atividade, seja no ramo mineral ou não, da forma legal. Né? Perfeito. Eu acho, Josias, que, assim, como nós já dissemos em algum momento aqui, o secretário tem muita coisa que foi produzida, que foi realizada durante esses últimos 4 anos aí, durante sua gestão. E nós gostaríamos de deixar aqui os estúdios da Cor de Mato, especialmente o podcast Garimpo Sustentável. A Cor de Mato produz outros podcasts também, secretário. Tem o podcast Evento Legal,
que é um outro segmento econômico extremamente fundamental para a sociedade e para o governo, que recolhe muitos impostos, que gera muito emprego, muita renda. Um grande evento, quando acontece, ele movimenta toda uma cadeia produtiva da cidade, de hotéis, restaurantes, postos de combustíveis, lojas de roupas, empresas diretamente relacionadas ao setor de eventos, enfim, o turismo. E aí o Estado precisa aportar recursos nesse segmento, afinal de contas, esse segmento, as empresas também recolhem impostos, na expectativa de que o Estado retorne para esse segmento benefícios, fomento, incentivos. E aí, muitos não sabem usar esse recurso e aí fica uma nuvem meio carregada sobre o setor. Lançamos esse podcast, tem feito o maior sucesso. Gostaria de convidar o senhor em outra ocasião para debater sobre esse tema do setor do turismo, do setor cultural, que fomenta toda essa cadeia produtiva do setor de eventos. Queria já está convidado para esse outro podcast. Estou à disposição e são dois segmentos que, além de serem grandes geradores de emprego, alimentam muitas famílias, né? Mas alimentam a alma das pessoas também. Né? A gente precisa, todos nós precisamos nos realizar familiarmente, com Deus, cada um busca a sua forma, né? Mas a gente precisa ter o alimento da alma também, que é o evento, que é a cultura, que é o lazer, que é o esporte. Né? E o governo do Estado tem feito grandes investimentos nessa área, apoiou muito o setor de eventos na época da pandemia. Eu me realizo hoje quando sou chamado para ir em algum evento. Esses dias tive no evento das cooperativas de créditos, realizado pela OCB, e cheguei lá, não vou citar nome, encontrei uma profissional do setor de eventos que várias vezes me procurou, desesperada. Cheguei lá e falei, voltou, né? Está trabalhando. Ela, graças a Deus, estou tão feliz. Né? Quer dizer, então, e Mato Grosso é um exemplo de estado, né? E vocês fazem parte disso, de um estado que sabe receber bem, sabe realizar grandes eventos. Nós temos aí na nossa história grandes eventos realizados aqui, e isso vai ser cada vez mais otimizado e melhorado e aumentado, inclusive com a finalização do Parque Novo Mato Grosso, que vai ser um grande palco para esporte, cultura, lazer, tudo aquilo que todos nós precisamos e que vai movimentar toda essa Baixada Cuiabana. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, eu até por força do cargo, eu gosto de fazer isso, eu viajo muito pelo interior do estado. Voltei a viajar. Né? Existem lugares em Mato Grosso que, se você não reservar hotel, você dorme na rua. Né? Tá? Certo? Tá? Por quê? Porque tem um turismo empresarial muito forte. Então, eu já tive oportunidade, outro dia eu fui à Primavera, né? E quase que eu tive que voltar para dormir em Cuiabá. Não tinha. Falei, mas como assim não tem hotel em Primavera? Não tem, tá tudo lotado. Falei, mas está tendo algum evento? Não. E tem uma capacidade hoteleira muito boa, os hotéis de qualidade. Sorriso foi a mesma coisa, uns 15 dias atrás. Reservamos antes. Né? Depois mais uma pessoa se incorporou na viagem, já começou a rir. E agora? Vai dormir aonde? Não tem? Falei, dá um jeito aí, vamos acomodar, bota um colchão no chão e etc. Então, por quê? Porque a pujança do Mato Grosso é muito grande e nós precisamos trazer isso para a nossa Baixada Cuiabana. Sim. Que teve muitos investimentos nesse setor de hotelaria para a Copa do Mundo, e nós precisamos retomar a ocupação desses hotéis, e isso vai ser feito, entre outras coisas, pelo Parque Novo Mato Grosso. Está bonito, lindo. Eu fui a Chapada esses dias, o viaduto está praticamente pronto, né? E as obras lá, eu não tenho acompanhado pessoalmente, acompanho pelo Instagram do presidente da MTPA, do governador Mauro, dos arquitetos que estão vivendo essa construção, que está a pleno vapor, e rapidamente nós vamos ter já o início aí com autódromo, com praça de shows. O maior da América Latina, né? Eu não sei se vai ser o maior da América Latina, eu sei que do Centro-Oeste com certeza. Não, mas eu vi uma matéria dizendo que esse centro de eventos é o maior. Eu não sei em que aspecto, né? Porque tem várias dimensões, mas em algum, não sei se é o tamanho de área, mas enfim, é o maior da América Latina. Eu quero aproveitar que o senhor está aqui.
e fizesse aí, olhasse na lente da verdade. Tem a lente da verdade, Marquinhos? Ali é a lente da verdade. A lente da verdade. É aquela lei. E convidasse primeiro o presidente da MT Par e depois o governador do estado de Mato Grosso para vir bater um papo aqui com a gente, que eu acho que o convite do senhor é irrecusável. Com certeza. O governador Mauro Mendes é um homem que tem essa facilidade, ele se comunica muito bem, ele sabe explicar de forma fácil aquilo que muitas vezes outros explicam de forma didática e difícil. Né? Tenho certeza, é um homem que tem uma gestão muito transparente, que aceitaria um convite para vir aqui, com certeza. Hoje à tarde eu tenho agenda com o governador, já vou comentar com ele e vou falar com a secretária de comunicação. Maravilha. Né? Amém. O Ener Santos também é um homem de fácil comunicação, que é o presidente da MTPAR. Temos o Jefferson Moreno, que é o adjunto de turismo. Grande secretário também. Da Secretaria de Desenvolvimento. Ele pode vir aqui comigo ou sozinho para falar desse setor de eventos, de turismo, que ele está bem mais à frente, tem mais informações do dia a dia, né? Que para mim só chegam os problemas. A gente discute a política e vai implementar. E quando tem problema eu fico sabendo, né? Todo o governo Mauro Mendes é um governo que não se furta a conversar com a população, a dar informações, até porque tem muito a mostrar. Sim. Né? E nada a esconder. Então, e eu também me coloco à disposição para voltar aqui outras vezes para que a gente possa debater outros tantos assuntos que são inerentes. Tem a questão do gás, da Bolívia, outras tantas coisas que a Secretaria de Desenvolvimento está trabalhando e está conseguindo muitos avanços nesse governo. Tem dois temas, que na verdade é o mesmo tema, que me procuraram há uns 5 meses atrás, um parceiro, um cliente, diretor nacional de marketing da Oi, com quem eu tive o prazer de estudar lá em Brasília por um período da minha vida, e ele entrou em contato há 6 meses. Johnny, Mato Grosso tem uma lei de incentivo ambiental. Eu confesso que eu falei, olha, eu sei que tinha uma cultural mecenato, né, de incentivo, que a Lei Hermes de Abreu, que existia, não existe mais. Hoje a gente trabalha direto com fundo e tal, mas estuda-se a possibilidade de voltar uma lei de incentivo à cultura, baseado em ICMS e tal. E ambiental eu vou pesquisar, mas eu não encontrei. Mas nesse momento eu pensei, poxa, eu precisava sentar com o secretário César, porque ele comentou que tem algumas empresas internacionais com interesse de falar sobre esse tema com Mato Grosso, não é com o Brasil, não. Com o Mato Grosso, dado o crescimento do agronegócio, da questão mineral também, e eles acham que se tiver uma lei de incentivo ambiental, empresas entrariam nesse tipo de benefício para investir aqui no estado. Enfim, talvez até já exista essa lei, mas eu queria tratar num podcast especificamente sobre isso. Olha, eu assim, de pronto eu não tenho conhecimento. Tá? Peça a ele, para se outro estado tiver, que encaminhe para você me encaminhe para a gente dar uma lida. Vou me informar sobre isso. Tá. Né? E já que você é amigo do cara da Oi, sou amigo. Pede para ele, um dos grandes gargalos de Mato Grosso é a falta de conectividade. Interiorzão, né? Interiorzão. Você viaja para o interior do estado, não pega telefone, você não consegue mandar um WhatsApp. Como é que você vai trabalhar novas tecnologias? Exatamente. Certo? Sem internet. Sem internet. Né? Existe uma grande expectativa agora com o 5G, que essas empresas que ganharam a licitação federal, né, vão ter que também botar a internet aonde não tem renda. Certo? Vamos ver, porque pegaram o filé, mas tem que ajudar no osso. Tem que roer o osso também. Eu daria como exemplo uma determinação do governador Mauro Mendes, que o Estado bancaria, se fosse o caso, para a gente ter internet em todo o Pantanal. Olha. E eles disseram que nenhuma das operadoras... Falou, não, mas o Estado faz o investimento, coloca. Ele falou, não vamos fazer porque não vale a pena, depois nós temos que dar manutenção. Brincadeira. Então... Você me dá a liberdade de fazer essa provocação lá com eles? Estou pronto. Se quiser, vamos junto lá conversar com ele, ou recebemos ele aqui. É fundamental, são as famosas infovias. Você hoje tem máquinas trabalhando no campo que tem uma tecnologia que é uma coisa do outro planeta, que joga o adubo ou o defensivo
por metro quadrado. Mas precisa ter conectividade. Conectividade. Tavares, provocou, filho. Cutucou onça com vara curta no Pantanal, mano. Você sabe o que vai dar. Corre pro meio do rio que talvez ela não vai atrás de você. Mas agora nós vamos, né? Vamos. Eu acho que é isso, né? Eu acho que vamos para as considerações finais, né? Eu acho que a gente falou de temas muito importantes. Se você está chegando agora, nós estamos aqui no podcast Garimpo Sustentável, recebendo a ilustre visita do secretário César Miranda, que nos últimos 4 anos, ao lado de todo o staff do governo do estado, transformou a realidade econômica e social dos matogrossenses. Então, vale a pena, se você chegou agora, voltar e assistir desde o começo. Mas antes, clique aqui nesse sinalzinho de joia para curtir o nosso conteúdo. Clique também aqui no sininho para você receber nossas atualizações. São programas semanais e nós recebemos aqui alguns dos maiores especialistas em políticas públicas de cultura, de meio ambiente, de todas as áreas sociais do estado de Mato Grosso. Quando eu falo de área social, a gente não está excluindo a área econômica. Eu acho que a social é basilar para que a economia cresça de maneira justa para todos. Josias está aqui do meu lado, pedindo para você se inscrever também no canal. Se inscreva no canal, aqui no canal Estado do Amanhã, que trata de tudo que é inovador, que é gerencial, que é desburocratizado, mas que, acima de tudo, pensa em qual será o estado do amanhã do ser humano, do planeta, se não começarmos a fazer hoje o que é necessário. Né, Josias? Pô, secretário, eu sou meio poeta. Pô, você está lendo aí, você está com cola, né? Quando eu pego um violão, eu viro um poeteiro. César, alguma coisa que não abordamos e que você julga importante para esses momentos finais aqui do programa abordar? Não, um prazer estar aqui com vocês, ter esse espaço. São tantas coisas acontecendo em Mato Grosso, feitas não só pelas políticas públicas implementadas pelo governo Mauro Mendes, mas pela iniciativa privada, pelo pequeno, pelo grande, pelo homem, pela mulher matogrossense. É um estado fantástico, uma cultura fantástica, com possibilidade de crescimento sustentável cada vez maior. E a gente tem que combinar de voltar para falar de outros temas. Sim. E se vocês me permitem encerrar, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, dizer que normalmente as pessoas imaginam que um segundo mandato, quando há uma reeleição, ele vai ser num ritmo menor do que o primeiro. Não apostem nisso. O segundo mandato do governador Mauro Mendes vai ser muito melhor do que o primeiro. Nós já enfrentamos a recuperação financeira e tributária do Estado, nós enfrentamos uma pandemia e daqui para frente é só multiplicar os investimentos e o retorno à população. Seja ela o grande, o pequeno, o médio, todos os matogrossenses fazem parte das políticas de desenvolvimento, das políticas sociais do governo Mauro Mendes. Então, nós estamos num estado que é o melhor estado do Brasil, o estado que mais cresce, o estado com maior justiça social, que mais gera empregos formais e a curto espaço de tempo. Nós vamos ser do tamanho de muitos pequenos países que tem por aí, preservando e produzindo. Vamos juntos, acreditem em Mato Grosso, aqui é o lugar para se morar, para se viver e para se investir. Perfeito, César. John, então, maravilha, né? Um prazer participar desse podcast Garimpo Sustentável. E quero terminar também a minha fala aqui com uma frase do secretário César. Ele disse o seguinte: precisamos dar qualidade de vida para a população, pois o ser humano também é meio ambiente. É isso aí. Parabéns, César. Um prazer estar com todos aqui hoje. Olha, até a próxima. Depois de citar uma frase do convidado assim, me falta palavras. Não tem mais como, não tem onde pendurar. Se vira. Bom, secretário César, quero agradecer o seu sim, o seu aceite para este podcast, para conversar com a nossa audiência, conversar com a gente. A gente tinha certeza que você aceitaria, mas a preocupação é diante da sua agenda extremamente sobrecarregada devido à função que exerce à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, agradeço a Deus, em primeiro lugar, por este momento, que é um momento único em nossa vida, um divisor de águas, sentar com uma pessoa tão importante não pelo cargo, mas pelo que o senhor tem feito nessa oportunidade que o governador Mauro Mendes deu para o senhor. Então, o podcast Garimpo Sustentável encerra por aqui, agradecendo de coração ao secretário César Miranda pela participação. Agradeço ao Josias por contribuir
com esse tema garimpo sustentável, que ele tem estudado e gerido com tanta responsabilidade ao lado do geólogo, o doutor Antônio João, um grande parceiro também. Agradeço o governo do estado de Mato Grosso, que por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, patrocina o projeto Garimpo Sustentável, que é de realização da Metamate, em parceria com a Cor de Mato, que nos confiou a missão de ser anfitriões nesse podcast, de sermos prestadores de serviço durante esse primeiro ciclo do projeto que tanto nos engrandeceu. Obrigado pela audiência, fique com Deus e até a próxima edição. Valeu! Valeu!